Oi, o meu nome é Mariela, eu sou estudante de licenciatura em teatro da UDESC e eu tô fazendo esse vídeo para ser o trabalho final da disciplina de Estética 2, que é uma disciplina ministrada pelo professor Ivan Delmanto no semestre de 2021.1, semestre pandêmico ainda, infelizmente, estamos na pandemia, então acho que pelo terceiro semestre seguido de forma remota, eu não aguento mais. Espero que acabe logo e que a gente volte logo para a universidade, assim que possível. A ideia desse trabalho é que ele seja um tipo de diário de artista, então eu decidi fazer nesse formato de vídeo, porque eu considero mais acessível para mim agora, nesse momento. Bom, eu escrevi muito nessa disciplina, muito. Gastei páginas e páginas no meu caderninho. Isso é bom, eu gosto de escrever. No começo, eu fiquei meio preocupada com se eu ia conseguir acompanhar essa disciplina. Primeiro porque eu não fiz estética 1 ainda, né? E essa é estética 2. Mas não tinha pré-requisito, então eu falei, vou fazer. E eu tinha grandes expectativas já desde o início, porém depois que eu já tinha feito a matrícula, eu fui chamada para dar aula na rede pública estadual e eu quis essa vaga, né? Então eu tive que aceitar dar aula no período em que nós temos essa disciplina. E eu decidi que eu ia então acompanhar assistindo as gravações da aula depois, né, que elas são postadas no Moodle pra gente. Já que nós estamos nesse formato, né, não tem essa obrigatoriedade de estar presente de maneira síncrona nas aulas. E eu aceitei que era essa condição que eu poderia estar, infelizmente. Eu gosto de estar presente, eu gosto de participar das discussões, mas eu também achei bom, assim, tipo, me adaptar e não me sentir menos participante da disciplina por causa disso, porque, de fato, todas as aulas e conteúdos eram interessantes para mim, então acabou que justamente a disciplina que eu não estava presente no momento da aula foi a disciplina central. É a disciplina central nesse semestre e para alguns projetos e para alguns interesses meus de estudo está sendo central. Porque ela tem essa pegada mais histórica, tem um espaço mais para reflexões filosóficas, coisa que eu gosto, e coisa que eu acho que é mais adequada para o momento que a gente está, né? Pelo menos eu tenho me debruçado mais para os estudos teóricos nesse momento, que eu acho que são incríveis também, me faz valorizar mais esse lado de pesquisa, né? De formação. Bom, a gente estudou alguns autores durante esse semestre e algumas autoras também. E foi bem tocante para mim, muitas das coisas que a gente estudou, assim. Então eu vou falar um pouco como essa disciplina me marcou, como ela me modificou de forma resumida. Um dos caras que a gente discutiu foi o Danto, que é um autor que fala bastante dessa ideia de fim da arte e de que nós estamos em um momento pós-histórico. E assim, não sei se é só uma paixão de começo, mas agora eu já digo que para mim tudo é manifestação artística pós-histórica e não quero mais perder tempo tentando classificar ou separar as coisas. Isso me trouxe, na verdade, um conforto pessoal até, porque eu sofri um pouco
pensando o que eu tinha que ser, por que eu escolhi teatro se eu estava tão envolvida com cinema, e por que teatro ou cinema se eu sempre gostei de pintar desde criança, mas por que eu fazia dança no ensino médio e não fui buscar aula de pintura para melhorar o meu lado como artista visual? E agora eu sinto que não preciso mais escolher, que eu sou uma artista multidisciplinar e que eu sempre gostei de ser assim e que para mim hoje faz muito mais sentido me entender dessa forma e entender a arte dessa forma. Eu tento ser o mais assim contemporânea possível no sentido de viver mesmo o presente. Eu quero saber o que as pessoas estão falando sobre o momento que nós estamos vivendo hoje e quero conhecer as diferentes formas de olhar para o momento que a gente vive hoje nas artes também, e estudar e discutir um pouco sobre o Danto e sobre tudo que ele pensou, sobre o impacto que a pop art, por exemplo, teve na vida dele. Para mim foi muito marcante, assim. Eu também me sinto muito dessa forma, em relação a artes assim, do tipo as que a gente discutiu, do Andy Warhol e outras coisas, que faz a gente questionar e pensar, então, né, se tudo é arte ou quais são os critérios para a gente definir o que é arte e o que não é arte. Eu acho essa uma reflexão muito interessante. E teve um momento que nós fizemos um trabalho em grupo. No caso, meu grupo foi sobre as ideias de um autor chamado Adorno, e ele fala sobre o enodamento das artes. E esse trabalho em grupo foi muito interessante, porque eu acho que naturalmente a gente conseguiu sim traduzir um pouquinho ali para a apresentação para a turma o que o Adorno pensava sobre esse tal enodamento das artes, que também se relaciona com o que o Danto fala, ou eu tô confundindo os dois, também pode ser, mas eu acho que se relaciona. E foi bom fazer assim esse trabalho. Acho que a gente conseguiu também aceitar a nossa realidade e a nossa assim, disponibilidade de tempo, de recurso. A gente conseguiu, com o que nós tínhamos ali de energia, de tempo, fazer algo bacana que nos moveu e que foi divertido também. Foi muito divertido fazer as postagens no Instagram, eu me diverti muito, a gente deu muita risada. Foi muito bom, assim, gostei muito de fazer esse trabalho. Depois a gente falou também bastante de uma autora que é a Leda, acho que é a Leda ou a Leida, acho que eu escrevi o nome dela errado. Eu acho que é a Leda mesmo. E ela fala sobre essa sucessão de traumas que marca a história da humanidade. E, cara, quando eu escutei e li sobre isso, assim, pra mim fez todo sentido. Eu me senti tão aliviada quanto eu me senti no dia que eu descobri que o meu ascendente, na verdade, é Capricórnio e não Sagitário. Porque me deu um alívio pensar que eu não precisava ser tão aberta, comunicativa, colorida e expressiva como eu achava que o ascendente em Sagitário dizia que eu tinha que ser. Eu pensei que, ai, nossa, que bom, agora eu posso ser um pouco gótica, emo e fechada e pessimista. Na verdade, eu acho que eu sou mais realista, mas já fui muitas vezes taxada de pessimista. E eu senti, nossa, gente, é isso, sabe? Nós estamos realmente em uma realidade que é marcada por guerra, por mortes, por violência, e por traumas coletivos e individuais, sim. E eles fazem, sim, quem eu sou e fazem a sociedade ser o que ela é. E para mim foi também um certo alívio, porque eu acredito que, de um ponto de vista até espiritual, na verdade, a gente está em um plano, em uma existência, em uma dimensão que é assim, que é essa dualidade, sabe? Que sim, tem coisas boas, é bom viver, descobrir, ser, sentir,
mas também é treta atrás de treta. E eu questiono muito essa coisa, principalmente sobre a violência. Eu reflito muito sobre a distribuição da violência na sociedade, sobre quem tem o direito de ser violento na sociedade, por exemplo, porque existe muito uma discussão, principalmente dentro do cinema, que eu tenho uma certa afinidade e estou também estudando e desenvolvendo roteiros para trabalhos audiovisuais, e sempre tem pessoas que vêm e falam, mas por que tem que trazer violência? Mas filme de terror só mostra violência. Eu fico pensando, gente, mas e fora dos filmes, não é não? Eu não acho que, por exemplo, um filme de terror super violento vai necessariamente estar banalizando a violência, sendo que tem as tragédias gregas aí, tem tantas outras obras e tantos outros momentos históricos absurdamente cruéis e terríveis, muito antes, por exemplo, do audiovisual existir, de outras expressões artísticas existirem. Então, eu acho que sempre que, desde sempre que existe humanidade, em todas ou talvez na maioria das sociedades, existem traumas, existem momentos tristes, cruéis, e é isso. E o que eu posso fazer com tudo que fizeram comigo, que a sociedade fez comigo, com a gente? Né? Eu posso fazer uma obra de arte ou eu posso sair socando a cara de todo mundo, ou sair, sabe? Mas que bom então que existe a arte, né? Acho que é sobre também canalizar ali as nossas revoltas, os nossos sentimentos que não são vistos como positivos ou como bons, assim. E pensando nisso daí, estudando sobre essa ideia da Aleida, me incentivou a seguir desenvolvendo um projeto de uma peça que chama Sonhos de Kai, que parte muito de traumas meu e de outras pessoas envolvidas, mas que a gente não pretende assim passar uma lição ou contar ou recontar esses traumas, mas que de alguma maneira esses sentimentos que ficaram, eles nos movem assim a realizar o que a gente quer realizar, né? Como se fosse. E eu sempre tive esse pensamento de que a única coisa que eu podia mesmo fazer com tudo isso era arte. E ver que uma pessoa falou isso me dá agora um suporte, né? Um aporte aí teórico muito bom. Eu também gostei muito de a gente ter estudado a Bell Hooks e aquele texto dela que ela escreve de um jeito, uma linguagem super única, assim, acho que me fez lembrar muito da disciplina de cinema negro que eu fiz na UFSC recentemente, que a gente também conversou sobre ela, sobre os estereótipos no cinema e nas artes em geral. Acho muito, muito, muito interessante mesmo. E eu gosto que ela fala dessa coisa de tomar de assalto os meios de produção cultural de massa, assim. E eu gosto muito dessa ideia, embora eu também goste da ideia da performance, dessa estética performativa, de estar presente no aqui e agora, de não colocar sentidos prévios, mas eu também gosto disso, de usar esses meios de comunicação mais de massa mesmo, e a indústria cultural e o meio acadêmico para falar as coisas que são importantes ou, né, tentar promover aí ou ajudar nas mudanças que são, na verdade, emergentes, eu acho, para sobrevivência mesmo, assim, lutar pela vida mesmo. Acho que a gente precisa, acho que eu posso, como artista, fazer o que eu bem entender e não passar mensagem nenhuma, mas também posso aproveitar que sou artista para passar algumas mensagens ou para realizar algumas coisas ou para lutar mesmo pela vida, né? Usar a minha exposição, usar a minha energia, a minha disposição. E eu vejo muito como uma espécie de teoria Robin Hood, assim, que foi o que eu vi. Eu vi um senhor de alguma companhia de teatro, que agora esqueci o nome dele, falando sobre isso, assim, que é a gente ocupar determinados espaços para conseguir fomento, para conseguir dinheiro, para conseguir suporte, para ocupar outros, né? Então, eu gosto muito disso, assim.
E também gostei muito da última aula que a gente. Eu tô falando da gente, mas não tava presente, né? Eu vi a gravação. Que foi conversado sobre o Nietzsche. E eu fiquei muito feliz agora, a partir de agora, por não ter entendido nada do Assim Falou Zaratustra, porque eu li 2 vezes e eu não entendi nada. Eu falei, cara, eu não entendi nada. Mas então, se eu não entendi nada, meio que eu entendi. Acho que se eu tivesse entendido, talvez eu não tivesse entendido. Acho que é isso por enquanto. E sobre, sobre o Nietzsche e todas as ideias dele que foi discutido na aula, eu lembrei de uma situação que eu vivi que eu acho que também se relaciona com isso e com tudo que a gente aprendeu nessa aula. Eu tava no deserto do Saara, rastejando no meio da areia, assim, e a areia tava fervendo, né? Na verdade, não era eu, era uma serpente que eu vi. E, enfim, a gente ficou um tempo se olhando. E era serpente, mas era eu ao mesmo tempo, só que não era eu, era mais a serpente. E, enfim, aquela areia fervendo quando ela chegou, assim, se deparou com um corpo gelado, duro, seco, assim, mais duro. E eu fui puxando, 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 e ele derretendo. E o leão chegou e começou a lamber tudo. E eu tava lá lambendo, 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 lambendo. E a gente conseguiu atravessar o canal. Não viramos, graças a Deus, foi muito frustrante, mas não viramos, apesar de todos os temores e todos os tremores. Quando eu cheguei lá, eu tirei o casaco que eu tinha tirado e deixado lá no Marrocos, né? E quando eu olhei e vi que era neve mesmo, a gente comemorou, se abraçou. E foi isso, assim. Eu acho que essa história, ela representa muito, assim, do que eu construí, acho, dentro de mim com essa experiência nessa disciplina. Inclusive, eu tô escrevendo até um livro com essa história, com essa narrativa. E é isso.